Olá, tudo bem? Vamos continuar essa leitura maravilhosa do livro Educando Meninos de Jamie Dobson. Estamos na página 56. Lembro-me de ficar sentado no carro num restaurante fast food, comendo um hambúrguer e batatas fritas. Isso foi antes do ataque cardíaco que tirou a minha alegria de comer. Olhei para o espelho retrovisor a tempo de ver um gatinho minúsculo e sujo andando numa mureta atrás do meu carro. Ele parecia frágil e doente. Eu sempre me compadeci dos desfavorecidos e não pude resistir àquele. Saí do carro, peguei um pedaço do meu sanduíche e atirei-o ao gatinho. Mas, antes que pudesse alcançá-lo, um gatinho adulto enorme pulou dentre os arbustos e engoliu. Senti pena do coitadinho que se virou e se escondeu nas sombras. Embora eu tivesse chamado e oferecido outro pedaço, ele teve medo de sair de novo. Lembrei-me imediatamente de meus anos como professor do ensino médio. Via todos os dias adolescentes assim, necessitados, destituídos e perdidos como aquele gatinho. Eles não estavam procurando alimento, precisavam de amor, atenção e respeito. Alguns ficavam até desesperados por isso. Quando tinham coragem de se abrir e pegar um prêmio, tal como pedir a alguém em namoro ou ir a um evento esportivo, um ou mais dos garotos populares os intimidavam e faziam com que voltassem correndo para as sombras amedrontados e sozinhos. Isso acontece sempre, em todas as escolas. Uma mãe telefonou-me há algumas semanas para contar que estava extremamente preocupada com seu filho de 12 anos, Brad. Ela o vira chorando 2 noites antes e o pressionara para dizer-lhe a razão. O menino admitiu, relutante, por entre lágrimas, que não queria viver e estava procurando um meio de matar-se. Misericórdia. Ele lera que pasta de dentes podia ser perigoso quando engolida e estava então pensando em ingerir um tubo inteiro. Essa família era uma das mais fortes e impressionantes que tive o privilégio de conhecer. Todavia, seu precioso filho estava considerando suicidar-se bem debaixo do nariz dos pais. Brad sempre fora um ótimo menino, com muitos amigos. Todavia, encontrara um problema que não conseguia enfrentar. Depois de usar muitas habilidades, os pais souberam que um colega da escola estava caçoando das orelhas de Brad por serem um tanto salientes. O provocador o fizera sentir-se como o maior idiota da escola. E quando Brad passava pelo corredor, o garoto punha as mãos nas orelhas e as empurrava para frente. Alguns de meus leitores podem ter achado a crise pessoal de Brad uma tolice. Já ouvi pessoas dizerem em situações semelhantes: vamos, isso é coisa de menino, ele vai superar. Todos tivemos episódios assim. Elas têm razão. A maioria de nós foi provocada ou ridicularizada, pelos colegas. Mas nunca devemos subestimar a aflição que pode ocorrer no que não parece coisa muito importante para um adulto. No caso de Brad, chegou até a tirar sua vontade de viver. Os pais nunca devem ignorar uma experiência dessa natureza, nem ameaças de suicídio devem ser tomadas levianamente. Mesmo que esteja criando seus filhos num ambiente seguro, amoroso, deve manter os olhos e os ouvidos abertos durante a adolescência deles. As emoções do adolescente são explosivas e podem levar a situações perigosas que surgem não se sabe de onde. Os meninos, com maior frequência que as meninas, passam a ter comportamento antissocial quando empurrados contra a parede. O que você deve, então, fazer quando vê um garoto perseguido pelos colegas? No caso de Brad, aconselhei a mãe dele a falar com a mãe do provocador, em vez de atacar o filho dela verbalmente, o que convidaria a retaliação instantânea e mais problemas. Sugeri que a mãe de Brad explicasse que ela tinha um problema e gostaria de ajudar
e gostaria da ajuda da outra mãe para resolver a situação. Foi o que ela fez. As duas mulheres conversaram e discutiram suas preocupações mútuas. Embora a mãe do outro menino ficasse um tanto na defensiva, a provocação parou e as coisas se acalmaram. A família de Brad procurou também aconselhamento profissional para ajudar o filho a lidar com os problemas mais profundos de autoimagem e inseguranças pessoais que haviam surgido. Sugeri igualmente a essa mãe que ela adquirisse um exemplar do meu livro e série de fitas cassetes intitulados, eu não sei ler inglês, tá, gente? Mas Preparing for Adolescence. Eles não são para os pais, mas para os pré-adolescentes. O primeiro capítulo e fita tratam do ataque à autoestima, que é quase certo ocorrer no começo da adolescência. Dizem também ao menino ou menina como se preparar para essas experiências. Se nós, como adultos, soubermos que esses anos difíceis estão chegando e não fizermos um esforço para preparar os nossos filhos para eles, não estamos cumprindo a nossa missão. Os detalhes estão todos no livro e nas fitas. Espero que os considere úteis. A propósito, o conselho que dei à mãe de Brad foi um tanto arriscado. Eu sabia que ela teria sucesso por ser uma senhora sábia e nada ameaçadora, mas sua conversa com a outra mulher foi difícil e poderia ter falhado. As mães ursas podem ficar extremamente irritadas quando alguém critica seus filhotes. Além disso, algumas mães não têm controle sobre seus filhos desobedientes e não poderiam resolver o conflito mesmo que quisessem. Nesses casos, outras abordagens podem ser tentadas. Algumas delas não são úteis. Quando eu era psicólogo escolar, conheci uma mãe que ficou tão zangada com a perseguição ao filho que envidou todos os esforços a fim de que o filho encostasse o criminoso na parede. Ela trabalhou como um sargento da marinha treinando um recruta. Encontrei o provocador alguns dias mais tarde e ele estava ainda pálido. O que a senhora Jordan disse a você? Perguntei. E ele respondeu: Ela disse que se não deixasse o filho dela em paz, iria me matar. Essa não foi, obviamente, a melhor solução, mas vou contar-lhe isso. A senhora Jordan fez-se entender muito bem e a perseguição acabou. Deve haver um meio melhor de preservar o espírito de seu filho. Isso pode exigir medidas extraordinárias e inconvenientes. Quanto a mim, não permitiria que meu filho permanecesse num ambiente abusivo se percebesse que se tratava de mais do que briguinhas comuns entre crianças. Se os colegas começarem a se agrupar contra seu filho e magoarem seu coração dia após dia, eu o tiraria desse ambiente. Procuraria uma escola em que fosse bem acolhido, ou uma escola cristã, ou até mudaria de cidade se necessário. Por falar nisso, as provocações num campus cristão podem ser tão predominantes quanto nas escolas públicas. Sempre que seu filho for ameaçado, uma mudança de cenário poderá ser boa. Qualquer que seja a medida tomada, você deve proteger o espírito de seu filho. Eu já vi pessoalmente o que uma matilha de lobos podem fazer contra um cordeiro indefeso. Ao falar de lobos, vou contar outra história de animais para animais que julgo relevante. Nossa cadela, Mindy, não era de raça pura nem uma campeã. Seu pai tinha sido um cão sem pedigree, portanto não sabíamos muito sobre os seus ancestrais. Ela não passava de um filhote assustado quando apareceu na porta da frente de nossa casa certa noite, depois de ter sido maltratada pelos donos e atirada para fora de um carro. Nós não estávamos realmente precisando de outro cachorro, mas o que fazer? Pusemos Mindy dentro e ela em breve cresceu para tornar-se um dos melhores cachorros que já havia tido. Mas nunca perdeu a fragilidade emocional que adquirira por causa dos maus tratos.
Mindy não conseguia aceitar críticas ou repreensões quando fazia acidentalmente algo errado. Ela pulava em nosso colo e escondia os olhos. Certo verão, viajamos durante 2 semanas e a deixamos no quintal. O menino do vizinho lhe dava comida e água, mas Mindy ficava sozinha o resto do tempo. Nós, na verdade, subestimamos o que este isolamento representaria para ela. Quando voltamos, nós a encontramos deitada junto à casa no cobertor. Ao seu redor estavam cerca de 7 animaizinhos velhos de pelúcia que tinham pertencido à minha filha e que ela encontrara guardados na garagem. Mindy os levara um a um para sua cama e se cercara desses pequenos amigos. Se um cão velho precisa de amor e amizade desta forma, quanto mais todas as crianças dessa terra? É nossa tarefa como adultos verificar que cada uma delas encontre a segurança de que precisa. Nunca devemos esquecer as dificuldades de tentar crescer no mundo competitivo em que a criança vive. Tome um momento para ouvi-la, cuidar dela e dirigi-la. Esse pode ser o melhor investimento da sua vida. A razão para achar que os adultos devem proteger as crianças umas das outras é porque tenho boa memória. Depois de uma infância feliz e segura, entrei no ensino médio e levei vários contras de alguns estudantes mais velhos. Certo dia, lembro-me de ter chorado o caminho inteiro para casa por causa do que 2 garotos e uma menina me disseram. Aquilo me atirou numa crise de insegurança que meu pai teve de me ajudar a lidar com ela. Tendo visto tantas crianças lutarem com as mesmas pressões que enfrentei, digo que quase sempre aos que estão nestes anos de escola, que se puderem sobreviver ao 13º e 14º anos de idade, depois disso poderão lidar com tudo que a vida puser em seu caminho. Olhe que não estou só brincando. Quando me refiro ao meu pai me ajudar quando estava desesperado, minha experiência ilustra a importância de ter uma família forte e leal para ajudar uma criança a sobreviver às pressões da adolescência. Uma das razões de os adolescentes reagirem com violência e brutalidade é que não há ninguém em casa para evitar que caiam no precipício. Tudo volta, mais cedo ou mais tarde, à qualidade da vida familiar. Esse é o grande problema. Eu acabei aprendendo a defender-me dos ataques. Durante o 3º ano do ensino médio, minha família mudou e fui matriculado em outra escola. Quase imediatamente tive de lidar com vários provocadores que me consideravam uma presa fácil. Um deles me seguiu pelo corredor nos intervalos das aulas, me provocando e atormentando. Aquilo foi demais. Eu me virei de repente e atirei meus livros no rosto dele. Quando conseguiu ver-me, eu já estava em cima dele. Felizmente, eu já tinha crescido e sabia me defender. Esse foi o fim do nosso conflito. A história logo se espalhou pela escola e os outros valentões me deixaram em paz. Mas, se eu fosse mais magro e mais baixo, teria continuado a ser alvo daqueles provocadores. Esse o mundo em que os meninos adolescentes vivem. Como a pequena órfã Anne cantou na peça da Broadway, é uma vida dura e injusta. Quero admitir de passagem que eu também achei divertido caçoar de alguém um dia. Eu era um aluno imaturo da 9ª série que tinha passado um ano difícil, como descrito. Parecia razoável que fizesse o mesmo com outra pessoa. Escolhi um que parecia um bom candidato e comecei a persegui-lo. Danny tinha o meu tamanho, mas eu o achava um covarde. Certo dia, antes da aula, eu o atormentei quanto pude. Infelizmente, ele se mostrou muito mais forte do que eu pensava. Danny me deu repentinamente 2 socos na cabeça. E antes que eu soubesse o que estava acontecendo, ele me deu um dos maiores choques da minha vida e desisti da minha carreira de valentão na hora. Meu coração não servia para isso. Por que os meninos provocam e intimidam uns aos outros desse modo?
Angela Phillips explicou desta maneira: o efeito da intimidação é fazer com que as outras crianças desçam ao mesmo nível da impotência por meio do medo. A criança que vive com medo é incapaz de aprender. O provocador reduziu então sua vítima ao seu próprio nível disfuncional. Foi exatamente isso que tentei fazer com Dani. Eu só escolhi a vítima errada, nada mais. Essa é outra razão, porque os provocadores provocam. O The Journal of Developmental Psychology publicou um estudo de 452 meninos da quarta, quinta e sexta série. Ele revelou que os meninos que atormentavam colegas mais fracos e eram agressivos e rebeldes na escola eram, no geral, os mais populares com seus colegas de classe. Poder e audácia nos meninos são as características que as crianças tendem a admirar. O Dr. Philip Hodgkin, da Duke University, explicou o motivo. Disse ele: esses meninos podem internalizar a ideia de que agressão, popularidade e controle andam naturalmente juntos e talvez não hesitem em usar a agressão física como estratégia social por ter dado certo no passado. Em outras palavras, os valentões são recompensados socialmente por atormentar crianças que estão abaixo deles na ordem das bicadas, o que provavelmente explica por que muitos fazem isso. Outros estudos mostraram que o comportamento atrevido e rebelde entre as meninas não resultou em muita popularidade. Só os meninos são admirados por quebrar as regras. Um ou mais deles talvez lhe pertençam. Qualquer que seja a razão, há muitos valentões jovens à nossa volta para fazer sua tarefa vil. Um estudo da psicóloga Dorothy Spelage revelou que 80% dos estudantes tomam pane nas provocações e 15% dos alunos da 7ª e 8ª série dizem que atormentam alguém regularmente. Num estudo mais antigo foi mostrado que os meninos tinham 4 vezes mais probabilidade do que as meninas de serem responsáveis por ataques físicos e muito mais prováveis de serem vítimas de ataques. Num estudo patrocinado pela Kaiser Foundation, 74% das crianças entre 8 e 11 anos e 86% dos adolescentes afirmaram ter sido objeto de provocações ou caçoados de seus iguais. Uma criança em cada 4 é amedrontada na sala de aula. Esse é um dos problemas dos jovenzinhos nos colégios hoje. Ele desempenha também papel significativo na violência que continua a afligir a nação. Nas últimas 4 décadas, tem havido aumento de 500% nos índices de homicídio e suicídio. Estou convencido de que muitos que se matam e matam outros sofrem de espírito ferido. Andy Williams, o jovem atirador que matou 2 colegas na St. Rig School, foi atormentado impiedosamente por ter um corpo anoréxico. Alguns jovens conseguem esquecer-se desse tipo de ridículo, mas outros transformam isso em ódio que dura a vida inteira. Os que se tornam violentos ou se comportam de outras maneiras antissociais no geral saem do fundo da pirâmide social. Adrian Nicole LeBlanc, autor de um artigo intitulado The Outsiders, Os Intrusos, ofereceu conceitos valiosos sobre a provocação, como segue. As hierarquias tradicionais operam na escola. Os garotos populares tendem a ser mais ricos e os meninos entre eles tendem a ser atletas. Certas garotas, escolhidas pela sua posição, compõem o grupo de namoradas desejáveis, muitas delas sendo também atletas.
Abaixo da turma popular, em uma ordem mutável de insignificância relativa, estão os viciados, drogados, hippies ou neo-hippies, assim como uma série de outros mais conhecidos como aberrações. Há também desordeiros, perdedores e paraquedistas. Garotos que passam de grupo em grupo. Os verdadeiros perdedores são invisíveis. Ser um garoto intruso é não ser homem, ser feminino e ser fraco. Os valentões funcionam como um tipo de polícia de iguais, reforçando o código social. O refrão Vingança dos Nerds, que assegura aos garotos não populares que, se apenas conseguirem terminar o ensino médio, a lista de vencedores vai mudar, não questiona a hierarquia que coloca os intrusos em perigo. Os meninos sobrevivem então pela sua energia, algumas vezes pelos seus punhos, mas principalmente, se tiverem sorte, com a ajuda da família que criaram entre os amigos. LeBlanc continuou com trechos reveladores de uma entrevista com Andrew, que estava no fim da fila. No começo, as pessoas me perseguiam porque eu era realmente esperto, diz Andrew, apresentando a sequência como evidente por si mesma. Eu lia o tempo todo, lia durante a aula de matemática. Naquela época, no ensino médio, ele tinha a companhia do escritor Tom Clancy e um amigo íntimo com quem podia falar de tudo. Ele diz que as coisas estão melhores agora. Durante as aulas, ele fica com os intrusos. Todavia, os dias rotineiros que descreve não parecem ter melhorado. Andrew é empurrado brutalmente, atirado contra o quadro negro e jogado na lata de lixo de cabeça para baixo, numa dança da escola, na presença de monitores e policiais. R levantou Andrew e arrancou um bolso de suas calças. Num dia sou uma bicha, no outro um retardado, diz ele. Uma menina que costuma ser sua amiga agora grita quando ele se aproxima. Saia daqui, ninguém quer você. Andrew entrou no time de corrida que atravessava o país de ponta a ponta, mas a miséria o seguiu nos treinamentos. Ele não vai mais participar no próximo ano, embora goste do esporte. Há pouco tempo, ele e os outros meninos foram suspensos por serem suspeitos de usar drogas. Segundo Andrew, ele usou para ganhar nota A, quando recebeu quase sempre nota C e D. Ele não associa o vício com as mudanças em sua vida. Andrew também não conta nada aos seus pais. Ele acha que pensam que ele é popular. Se tentar explicar a seus pais, eles dirão: "Oh, mas você tem muitos amigos." Isso não é verdade, mas eles não conseguem entender. Seus amigos intrusos, porém, entendem. Um deles é Randy Tuck, um estudante de 1,84 metros do segundo ano, cabeludo e com as faces vermelhas de acne. Ele resgatou Andrew de um banho. Dois meninos o agarraram pelos tornozelos e se encaminharam com ele para o vaso sanitário. Andrew disse que o ostracismo o deixa fervendo por dentro. Algumas vezes a gente fica realmente zangado com algo que não tem tanta importância, como se fosse a última gota. Ele poderia compreender os matadores, Dylan Klinde e Eric Harris, se a miséria deles não tivesse dado mostras de terminar. Mas Andrew parecia otimista. Afinal de contas, existem alguns que não têm mesmo amigos. Não é difícil entender como meninos com espíritos feridos ou intrusos podem se descontrolar sob pressão intensa e causar danos inconcebíveis a outros. Não estou desculpando ou justificando o comportamento deles, é claro. A maioria dos estudantes faz esta viagem difícil sem recorrer à violência. Alguns, porém, guardam tanto rancor que atiram não só naqueles que os atormentaram, como em todo mundo
que esteja ao seu alcance. A seguir, eles voltam a arma para si mesmos como ato derradeiro de ódio. Em quase todos os casos de violência a esmo no campus escolares, os jovens perpetradores foram ridicularizados e perseguidos pelos colegas. Como mencionado por Andrew, foi isso que aconteceu na escola secundária Columbine, em Littleton, Colorado, naquela tarde trágica em abril de 1999. 12 alunos e um professor foram assassinados antes que os 2 atiradores de 17 anos cometessem suicídio. Embora sejam os responsáveis pelo massacre, não se pode estudar as circunstâncias subjacentes sem considerar a evidência da rejeição pelos colegas mais populares. Enquanto matavam os outros estudantes, Klebold gritou conforme citado: "Isso é para todos os que nos provocaram." E Harris disse: "Esses garotos me humilharam, me constrangeram. Todos vão sofrer. Tiro, tiro, tiro. Todos vão morrer. Sou Deus e decido o que é verdade." A ira reprimida evidentemente transbordou, resultando em muitas mortes. Isto está se tornando um padrão familiar. Outro fator determinante é a predominância da violência na mídia, que ensinou às crianças a maneira errada de lidar com os atormentadores. Os adolescentes, inclusive, os que têm o espírito ferido, vivem todos os dias com imagens de morte, envenenamento, mutilação, decapitação, esfaqueamento, acidentes e explosões. Isso está em toda parte, no teatro, televisão a cabo, nos vídeos musicais e na internet. Um dos filmes mais populares há alguns anos foi Pânico, produzido pela Miramax. Uma subsidiária pertence à pertencente, é triste dizer, à Disney Corporation. O filme começava com um assassinato brutal de uma jovenzinha. Seu corpo foi estripado e pendurado num varal para ser descoberto pela mãe. Misericórdia. Milhares de adolescentes viram esse filme durante os seus anos mais impressionáveis. Pânico 2 e Pânico 3 foram depois produzidos. Obrigado, Disney, por fazer isso para nossos filhos. Seu fundador iria revirar na sepultura se soubesse o que estão fazendo com a sua boa reputação. Continuem. Paguem o dinheiro e corram. Mas quando forem, lembrem-se de que o sangue de vítimas inocentes foi manchar para sempre as suas mãos. Ressinto-me profundamente dessa desmoralização e exploração dos jovens que o presidente da Disney, Michael Eisner, e outros magnatas do cinema e televisão perpetraram à custa dos mais frágeis entre nós. Em vista da difusão da violência na mídia, porque nos surpreendemos quando crianças que assistiram a tais programas e os ouviram durante toda a infância algumas vezes agem de maneira violenta? As crianças aprendem que matar é a maneira como devem agir quando insultadas e frustradas. Venham, gritam elas quando provocadas. Tomem isto. Seguindo-se estão o ratatá de um rifle automático. Muitas pessoas atribuem a violência na escola à disponibilidade de revólveres, motivo que as leva a lutar veementemente contra as armas de fogo. Não há dúvida de que a adolescência e as armas produzem um coquetel explosivo, mas isso não explica o que ocorre hoje. O rabino Daniel Lapin, presidente da Toward Tradition, disse que houve uma época em que os meninos em quase todas as escolas americanas levavam armas para a sala de aula. Eles a deixavam no vestiário até a tarde, quando as pegavam para caçar. As armas de fogo não eram um problema. Agora, há violência em quase todas as escolas, não porque as armas mudaram, mas porque os meninos mudaram. E qual a razão dessa mudança?
A cultura popular ensinou-lhes que a violência é viril. Sylvester Stallone não foi violento em Rambo? Bruce Willis não foi violento em Duro de Matar? Arnold Schwarzenegger não foi violento em Comando? Nossos filhos não estão aprendendo desses modelos a se vingarem ou a matar os que atrapalham o seu caminho? Proteger a família dessa cultura de violência é muito difícil para os pais. É como tentar impedir que a chuva caia. Não obstante, devemos proteger os nossos filhos da violência, tanto quanto possível, especialmente quando eles são jovens. 4 organizações nacionais de prestígio associaram a violência na televisão, na música, nos videogames e filmes ao crescimento da violência entre as crianças. São elas a Associação Médica Americana, a Academia Americana de Pediatria, a Associação Americana de Psicologia e a Academia Americana de Psiquiatria da Criança e do Adolescente. Em sua declaração conjunta, elas dizem em parte: os efeitos da violência são mensuráveis e duradouros. Além disso, assistir por muito tempo à violência na mídia pode levar à dessensibilização emocional no que diz respeito à violência na vida real. Uma declaração ainda mais forte foi emitida em separado pela Academia Americana de Pediatria. Steve Rubinstein, do jornal The San Francisco Chronicle, fez menção dela ao escrever: desliguem a TV, mães e pais, a saúde do seu filhinho corre perigo. Crianças com menos de 2 anos não devem assistir à TV, porque ela pode interferir no crescimento sadio do cérebro, segundo uma nova regra emitida esta semana pela Academia Americana de Pediatria. Os pediatras devem recomendar aos pais evitarem que seus filhos com menos de 2 anos assistam à televisão. Uma pesquisa sobre o desenvolvimento do cérebro nos primeiros anos mostra que os bebês e as crianças que começaram a andar têm necessidade crucial de interações diretas com pessoas para o crescimento sadio do cérebro, afirma a diretriz. O relatório continua. Em números anteriores da revista médica da Associação Pediatrics, os médicos advertiram que o fato de as crianças assistirem à TV pode levar ao comportamento violento, obesidade, apatia, baixa do metabolismo, diminuição da imaginação, prisão de ventre e até a morte, no caso de a televisão cair em cima da criança. Mas essa é a primeira vez que a associação pediu uma proibição direta. O estudo também afirmou que a criança comum fica sujeita a 14 mil referências sexuais na TV por ano e exposta a 52 bilhões de anúncios de bebidas em outras mídias anualmente. O senso comum nos disse há décadas que ver regularmente imagens gráficas de sangue vivo e coágulos eram prejudiciais às crianças, mas só recentemente surgiu evidência científica digna de crédito suficiente para provar isso. As autoridades ligadas ao desenvolvimento da criança estão agora de acordo. A indústria de entretenimento colocou os nossos filhos em perigo. A resposta de Hollywood, infelizmente, tem sido pouco mais que um bocejo. Vamos falar mais de sexo e violência na mídia num capítulo subsequente. Eu vou pausar por aqui. E que você possa refletir sobre isso. O quanto a televisão e filmes é prejudicial para as nossas crianças. Amém? Deus abençoe você, sua casa e sua família. Até o próximo áudio.